Muito bem, meus irmãos, vamos dar sequência. Houve um corte no vídeo, isso já acontecia antes, a gente mudou a configuração, tinha resolvido, mas não sei o porquê, aconteceu um corte e a gente quer concluir o assunto porque ele é importante. Estávamos falando aí sobre servir, né? Sobre o diácono, o diaconato, e o ponto 4 fala exatamente disso, o ponto 4 do segundo tópico da nossa lição, falando aí do tripé do discipulado, fala de serviço, o terceiro ponto do tripé. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras. O termo é visto, ou seja, o termo visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Então isso pode se aplicar em qualquer área. Porém, olha aí, o termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. O que nós podemos aplicar? Que ao discipular, ao ensinar o novo convertido, devemos mostrar para ele, ensinar para ele que ele precisa fazer parte da grande comissão. Ele precisa ser um evangelizador, ele precisa trabalhar, fazer alguma coisa na obra de Deus. Ele deve ter amor pela obra do Senhor, participar do ensino bíblico, participar de evangelismo, de culto ao ar livre, de cruzada evangelística, enfim, aquilo que a igreja promover em prol do evangelho, ele deve participar, porque ele também tem assim, a responsabilidade de prestar um serviço para Deus. Para isso ele foi chamado. Vamos para o terceiro tópico aqui, para nós resumir rapidamente, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O crescimento espiritual, o primeiro ponto. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Observe o que vamos ler aqui agora. Eu falei lá no início que tinha um ponto muito importante na lição que eu não ia falar. Eu ia esperar o momento de ler para comentar com os irmãos. E é exatamente aqui. Olha que coisa rica que o pastor Ezequias Soares apresenta para nós aqui. Ele diz assim, ó, todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. 2 Coríntios 2, ou 5, melhor dizendo, 5:17. Ele fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nova criatura. Veja bem, e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Olha que coisa rica que ele coloca. Que uma pessoa que aceitou a Jesus, se tornou um cristão, ele está, no sentido espiritual, como uma criança no sentido físico ou material. Uma criança que nasceu ontem, nasce hoje, vive aí 1, 2, 3, 5 dias, uma semana, um mês, ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele não sabe. Ele apenas se alimenta por um instinto ele se alimenta na sua mãe. Mas ele não sabe raciocinar, ele não sabe, ele precisa ser ensinado. Com o passar dos dias ele vai crescendo, ele vai sendo ensinado, manipulado pelos pais. Estou usando essa palavra porque tem pessoas ensinando, querendo ensinar coisas erradas para as crianças. Temos que ter muito cuidado o que vamos ensinar para a criança desde o berço. Temos que ter muito cuidado. Então veja bem, uma pessoa que aceita Jesus, ele é comparado a uma criança. Por quê? Porque ele vai viver a partir de agora uma nova experiência, uma nova vida, porque ele nasceu de novo. Ele está começando uma vida nova. Então a igreja precisa ensinar isso para ele. Dando a ele ensinamento, ele vai crescer espiritualmente e vai amadurecer espiritualmente, no conhecimento espiritual. É a Bíblia, a palavra, o ensino da palavra que vai trazer esse crescimento. Depois vem o crescimento numérico no ponto 2. Estamos falando do discipulado e o crescimento sadio da igreja. É o tema do tópico, né? Se a igreja ensina, se a igreja discipula, ela vai ter um crescimento numérico. Há alguém que diz que a igreja ganha muito, mas perde muito. Por quê? Não ensina. Às vezes, eu já vi pessoas dizendo assim, eu já ganhei isso. Esses dias eu ouvi alguém falando, eu já ganhei 5.000 e não sei quantas almas para Jesus. Vai pregar numa igreja, numa cruzada, um trabalho evangelístico,
né? E faz-se um lindo convite. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, quem quer entregar sua vida para Jesus hoje, quem quer levar Jesus para sua casa, e aquele apelo bonito, comovente. E as pessoas já estão ali tocadas pela palavra e vêm aos milhares. Isso acontece muito. E aí o pregador sai dizendo, já ganhei 5.000 almas, já ganhei 10.000 almas, já ganhei 2.000 almas, já ganhei 500 pessoas para Jesus. E se perguntar para ele quantas foram discipuladas, ele vai te responder o seguinte, o meu negócio é ganhar as almas. O discipulador é a igreja. Então, irmão, isso aqui aperta muito. Eu não estou dizendo, eu estou criticando quem diz que ganhou almas, nem estou dizendo que isso não é possível. Pode ser que alguém ande contando o número de pessoas que aceitaram Jesus, mas nem toda pessoa que aceita... Eu estou falando de experiência própria. Eu pastoreei 20 anos, dirigi igrejas 20 anos. Nem toda pessoa que aceita Jesus, que levanta a mão, até porque tem alguns que levantam todo mês, toda festa que ele vai, ele aceita Jesus. Nem todos que faz isso na frente da igreja permanecem na igreja. Nem todos chegam ao batismo. Muitos, há uma grande porcentagem que não chega ao batismo. E dos que vão ao batismo, ainda assim alguns não ficam na igreja. Mas aí entra o discipulado. Se tem um evangelista, se tem um pastor, se tem alguém que numa cruzada, num trabalho evangelístico, num congresso missionário, numa igreja, num culto de domingo, num culto de missões, num culto das casas, consegue levar alguém a aceitar Jesus, a igreja precisa discipular. A igreja precisa ensinar a palavra. Vamos ensinar a palavra